por mais uma vez, nos dá o grande privilégio, a grande honra de poder transmitir-lhes uma porção da sua bendita e da sua poderosa palavra. Esta palavra que é digna de toda a aceitação, porque ela é infalível. A Bíblia Sagrada, livro dos livros, livro este inerrante, palavra esta de alta confiabilidade, pois nela não há sombra de dúvidas ou de variações. Todos conhecem a história, todos conhecem a vida e a trajetória do homem chamado Eliseu. Todos sabem que este homem foi o sucessor de um dos maiores profetas que pisaram na terra de Israel, cujo nome era Elias. Na verdade, o texto que nós acabamos de ler era uns 3 reis que estavam se unindo para irem à peleja. Porém, antes deles saírem para a peleja, antes deles armarem suas estratégias de batalha, antes deles pegarem um mapa e localizar o território do inimigo, antes deles se armarem, antes deles convocarem seus exércitos, antes de se unificarem, antes de colocarem em prática aquilo que estava pairando no coração de ambos, eles então precisavam ouvir a palavra que viesse do Deus Todo-Poderoso. E então, reunindo os 3, então um perguntou dizendo: não há aqui, não tem ninguém aqui, um profeta. Nós não queremos 3, nós não queremos 10, nós só queremos, basta somente um, porque segundo a Bíblia, um faz a diferença. Nós não queremos 300, nós só queremos um profeta, porque a palavra de Deus, para lhe dar confiança, não precisa estar na boca de todos, basta estar na boca de um somente. Um. Então alguém disse: está aqui. Quem? Eliseu, filho de Safate. Quem é ele? Quem é ele? Ele simplesmente deitava água sobre a mão do profeta Elias. Oh, aleluia! Aqui está uma frase significativa. Aqui está uma referência plausível. Aqui está uma referência contundente. Qual? Ele não caiu de paraquedas. Ele não chegou aqui por nenhuma outra via que não seja a via correta do Deus Todo-Poderoso. Quem é ele? Ele é Eliseu. Ele deitava água sobre as mãos de Elias. Não caiu de paraquedas, não entrou pela porta dos fundos, nem tampouco pulou a janela.
ele tem história, aleluia, ele tem referência, ele aprendeu de alguém, foi submisso, ralou joelhos, ralou barriga, comeu no deserto, viveu uma vida de poder, é confiável, deitava água sobre as mãos de Elias. Agora deixai-me mostrar para vocês que o profeta Eliseu jamais se intimidou quando Deus o colocou com uma responsabilidade de substituir Elias. E quando chamaram ele para saber se ele realmente era moço de Elias, ele disse para o rei de Judá: se não fosse pelo rei de Israel, nem para tua cara eu olhava. Eita, este é de Elias mesmo. É na mesma pegada, é na mesma palavra, é na mesma fé, é na mesma ousadia, é no mesmo trajeto, é no mesmo percurso, é na mesma força, é na mesma comunhão, é na mesma unção, tem a mesma capa, serve ao mesmo Deus e tem a mesma coragem. Deixa eu lhe dizer, quando a Bíblia diz que alguém destaca dizendo ele deitava água sobre as mãos de Elias, a Bíblia está dizendo que ele tinha história referencial. Agora eu explico ainda melhor o que fez Eliseu para lhe dar tanta notoriedade. O que fez Eliseu para lhe dar tanta ousadia e respeitabilidade diante de 3 reis. É só ler a Bíblia. No capítulo de número 2 do 2º livro dos reis de Israel, a Bíblia diz que Elias sai com Eliseu de Gilgal. E o texto diz que eles fazem um trajeto. Eles vão de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó e de Jericó ao Jordão. E quando Elias leva Eliseu de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó e de Jericó ao Jordão, Elias está lhe apresentando, Elias está lhe mostrando quem era que Eliseu ia ter sobre os seus ombros a grande responsabilidade de curar, de cuidar e de ensinar uma geração que estava começando. Na verdade, Elias está apresentando a Eliseu: Eliseu, esta é a geração. Eliseu, estes são os jovens, estes são os homens, estes são os filhos dos profetas que eu vou deixar na sua mão, para que você possa dar seguimento, para que você possa dar instrução, porque o ministério profético, ele não pode acabar. Deus vai me levar, Deus vai me tomar por cima de tua cabeça. Você é quem vai dar seguimento. E a Bíblia Sagrada diz que quando Elias alcançou Betel, ele disse para Eliseu: fica-te aqui. E Eliseu disse: enche de estar contigo, jamais eu te deixarei. Onde quer que fores, eu irei também. E lá em Betel, os filhos dos profetas que estavam lá
saíram a Eliseu. E quando saíram, então Eliseu vê a parte de uma geração que estava em Betel. Depois Elias diz: agora eu estou indo para Jericó. E diz a Bíblia que quando Elias chegou em Jericó, o texto sagrado nos diz que os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu. Então, quando eles se chegaram a Eliseu, Elias então apresenta: eis outra parte desta geração. E a Bíblia Sagrada diz que Elias disse: agora você fique aqui, porque eu vou ao Jordão. Eliseu disse: eu vou também contigo. E diz o texto sagrado que quando chegaram até o Jordão, a Bíblia diz que ao atravessar o Jordão, um redemoinho separou um do outro, e Elias foi levado no redemoinho, e Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E o texto diz que Elias deixa-lhe a capa cair. E quando Eliseu pega a capa de Elias, então agora ele recebe a disponibilidade da unção de Deus que estava sobre Elias, agora vem sobre ele. A primeira coisa que Eliseu fez quando pegou a capa de Elias não foi vesti-la. A primeira coisa que Eliseu fez ao pegar a capa de Elias não foi dobrá-la. Pegou a capa e ergueu. Quando ele ergueu, ele estava dizendo: a unção de Deus agora está sobre mim. Peraí, por que Eliseu ergueu a capa? Veja o que diz a Bíblia Sagrada. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje te tomará o teu Senhor por cima de tua cabeça? Então ele disse: sei, bem eu sei, calai-vos, fica-te aqui, porque eu vou ao Jordão. E diz a Bíblia que quando Elias foi ao Jordão com Eliseu, 50 homens dos filhos dos profetas ficaram de longe, não foram até o Jordão. Quando Eliseu percebeu que aqueles 50 não foram ao Jordão, Eliseu disse: eu preciso mostrar para eles que a capa de Elias agora está sobre mim. Eles estão de longe. Por que esta parte desta geração não foi ao Jordão? Eliseu começa a identificar os problemas, as crises existenciais que existiam na geração que Elias deixou para ele. Eliseu, com o seu olhar espiritual, começa a notificar, a identificar alguns problemas. A primeira parte da geração está ok. Onde ela está, pastor Elcio? Em Betel, na casa de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, cultuando a Deus, cantando para Deus, cultuando ao Senhor Deus, cuidando das coisas de Deus, sempre com comunhão com Deus. Esta parte está legal, esta parte está boa. A parte que está em Jericó está doente, porque quando Elias disse: vou ao Jordão, ninguém quis ir, ficaram de longe. Jordão na Bíblia é sinal de humilhação. Eles dizem: eita, tem uma parte que não quer se humilhar, tem